Vamos fazer um culto de jovens sobre cultura pop, porque a gente tem que ser uma igreja relevante. Cultura pop é um tema que está em alta, é o que vai fazer a gente relevante estudando cultura. Ou estudando a Bíblia para estudar a cultura, eu entendi que tentar interpretar a cultura pop não é meramente uma tentativa de relevância, assim, de soar uma igreja descolada. É uma tentativa de ouvir o mundo e de ouvir as pessoas. E por quê? Porque isso faz parte da identidade e da vocação missional da igreja, né? De cristão estar presente, participar do mundo das pessoas. Não tem como a gente participar do mundo das pessoas sem participar da cultura delas. E esse foi um paradigma colocado pelo próprio Jesus, né? Jesus participou do nosso mundo porque ele participou de um contexto cultural. A gente tende a ver a figura de Jesus como meio que um ser divino culturalmente abstrato. Mas se o verbo se fez carne, ele se fez cultura também, né? Ele pisou num chão específico, num contexto específico, num lugar que tinha a sua cultura local, tinha suas músicas, sua literatura, suas ideias, enfim. Fala, Vitrais, esse é mais um Vitral Podcast, sou Madison Barreto, a gente tem alguns companheiros aqui hoje, a gente está começando esse formato de gravar podcasts online, então estamos ainda habituando aqui nas ferramentas. Normalmente vocês estão acostumados a nos ver numa mesa com um pão de queijo e um convidado, mas a gente vai fazer isso virtualmente, né? Então quem quiser comer pão de queijo precisa comprar aí o Forno de Minas no supermercado mais próximo e assar para si mesmo sua casa. Mas já fica o convite, quem está aqui online, tanto quem está aqui no nosso bate-papo, o Bruno Maroni, que a gente está recebendo, quanto os nossos outros convidados aqui, vitralistas, e você que está assistindo, vem em BH comer um pão de queijo com a gente gosta de sentar na mesa, conversar. Um dos valores que a gente tem é hospitalidade, a gente poder sentar, conversar, discutir as ideias que a gente tem. E hoje a gente vai falar de um assunto que é um dos principais assuntos do Vitral, falar sobre fé e cultura, mas especificamente sobre cultura pop, a partir do livro Pós-Créditos, do Bruno Maroni. A gente recebeu com o livro assim que foi lançado ano passado, né? Tive o privilégio de ler ele ao longo desse ano. Se você acompanha o Vitral, você já viu a gente citando esse livro algumas vezes aqui, principalmente em algumas palestras, ele já foi mencionado. E hoje a gente vai passar um pouco por alguns conceitos do livro. Vou pedir o Bruno também para dar uma palavra, para mostrar que está aqui também, né? Mas e depois a gente já abre aí para o Bruno Maroni se apresentar também para vocês. E aí, gente, Bruno Santana aqui. Eu tô me acostumando ainda também com essa coisa da gravação online, mas é muito interessante porque a gente pode estender um pouco mais essa mesa, né? Levar esse convite um pouco para mais longe, assim. Então, isso é muito legal. A gente gosta de receber as pessoas pessoalmente. A gente tem feito eventos para isso, né? Para encontrar as pessoas, olhar no olho mesmo. Mas eu acho que essa questão da comunicação faz com que a gente possa ir mais longe muitas vezes do que isso, né? Assim como a gente tem contato com as pessoas que nos acompanham ali no grupo do Vitrais, né? Para você que não conhece, a gente tem um grupo aberto, inclusive, para conversar com a galera. Então isso tem sido muito interessante, conversar com pessoas assim do Brasil inteiro, né? No grupo ali sobre fé, sobre cultura. E agora a gente vai conversar também com convidados e gravar isso, né? Então é muito bom. E muito bom estar aqui com o Bruno Maroni hoje. Muito legal, meu mano. Tamo junto. Maroni, se apresente aí, por favor. E, cara, você é muito novo, você é mais novo do que eu. Isso me impressiona e me envergonha, assim. E eu? Porque eu tô aqui como um aluno, assim, diante de um mestre. E você é Não, que mais novo nada. do que eu. Então, por favor, se apresente aí como é que você chegou nessa área também, assim, né? De que você veio de igreja, de formação Mas, acadêmica, por aí vai. gente, já sou muito velho. Eu conversando com o meu pastor sexta-feira passada, a gente estava refletindo algumas coisas a respeito de ministério de jovens, né? E o meu próprio pastor disse: Não, Bruno, quando eu penso em programação de jovens, eu nem considero mais você. Sim, não sou tão novo. Mas é porque você casou e teve filho. Aí Tem essa cartada, você né? envelhece 15 anos só de casar, entendeu? E depois mais Exatamente. 15 de ter filho. Tá no mínimo 30 de ter filho. Boa, mas obrigado.
Obrigado, Madison, Bruno, pelo reconhecimento, pelo convite. É realmente muito legal poder estender essa mesa online, né? Mas não deixe de só plantar mais vontade de partilhar dessa mesa fisicamente, quem sabe um dia, né? A gente não tá tão longe assim. Eu sou de Jundiaí, interior de São Paulo, perto da capital. E além de sermos entusiastas e curiosos para conhecer BH, Minas Gerais, nós somos grandes entusiastas de pão de queijo. É o tipo de comida que toda vez que a gente tá em um café da tarde ou café da manhã, a minha esposa fica de olho em mim para ver se eu não vou pegar todos os pães de queijo da mesa. Se eu pego, ela fala: você esquece que tem mais pessoas comendo também. E aí eu digo: quando eu tenho pão de queijo, eu não esqueço. Bom demais, gente. Bom, falando sobre a minha trajetória, né, a minha formação até aqui, eu participo da vida de igreja desde os 8 anos de idade, muito novo. Entendi de fato o que é andar com Jesus, seguir Jesus, me relacionar com ele. Já mais na adolescência ali, por 2013, 2014, mais ou menos. Já passei por diversas igrejas, bastante diferentes entre si, e ainda mais diferentes do que eu entendo hoje por igreja enfim, o ambiente formativo, né, da igreja. Hoje eu congrego na Conviver, que é uma igreja batista aqui da cidade. Estou nessa igreja desde o processo de plantação, começou há uns anos e foi finalizado agora esse ano, né? No último domingo a gente teve o Concílio Batista, que formaliza o fim da plantação da igreja e, enfim, agora concretiza a continuidade dessa jornada, né? O que mais? Minha vivência em igreja, conversão, caminhada com Jesus. Eu sou casado, né? Sou casado com a Larissa. Sou pai do Martim, que hoje está fazendo 1 ano e 4 meses de pura energia, alegria e muitos desafios também. E sobre, assim, eu contando a minha história, faz muito sentido como eu cheguei até esse livro, né? Mas só para dar algumas pistas, assim. Como muitas pessoas que cresceram na igreja ali nos anos 2010, eu não fiz parte de comunidades em que a reflexão sobre cultura era intencional, né? Não era nem sequer uma preocupação, e quando era uma preocupação, era aquela coisa mais proibitiva, assim, de não poder assistir tal coisa, não poder ouvir tal coisa. Eu lembrei esses dias de uma vez que eu e uns amigos a gente queria muito ir em um show do Oficina G3 na época do depois da guerra. Eu gostava muito eu já gostava, acho, de Dream Theater, então metal progressivo ali do Oficina G3 era o meu jeito de experimentar isso. E a gente tava super confiante, né? Não, uma banda cristã, as nossas mães vão deixar a gente ir sim, não sei o quê. E a minha mãe voltou, foi uma das mães que voltou atrás, falou: não, é muito pesado, que não é ambiente para cristão e tal. Fora outras coisas, né? Perdi minhas cartinhas de Pokémon, meus posters de Pokémon, Yu-Gi-Oh! Nunca mais, Digimon. Então, assim, cresci nesse espaço em relação à cultura, mas eu fui estudar teologia em 2016 e, embora eu tenha crescido num ambiente de igreja em que a cultura ou não era uma preocupação ou era simplesmente uma proibição, eu fui criado para me apaixonar por cultura e arte, principalmente pelo meu pai. Assim. Meu pai é um grande aficionado por música e eu aprendi a amar música com ele. É claro que a igreja colaborou para eu aprender a amar música também, e esse é um papel que a igreja tem na vida de muitas pessoas, inclusive de músicos que saem da igreja. E a minha formação musical é muito curiosa, porque eu ouvia em um carro todos os CDs da Cassiane, aquele famoso estojinho que tinha o CD e o playback do lado. E no outro carro eu ouvia Jethro Tull, Milton Nascimento, Eagles, Phil Collins, Genesis, Paulinho da Viola, enfim. E eu fui aprendendo a amar essas coisas. Até que quando eu entrei na faculdade de teologia em 2016, desde o começo do curso eu tinha essa curiosidade, né? E pensar teologicamente sobre a cultura
também foi algo que fez sentido para mim e me desafiou, porque eu cresci na caminhada com Jesus, me incomodando com o tipo de cristianismo que era pequeno demais para minha vida. Aquele tipo de cristianismo que tem a ver apenas com as rotinas eclesiásticas, com hábitos religiosos, mas que não tem mais nada a dizer sobre as outras coisas da minha vida, né? E eu acredito, a gente vai explorar mais isso, obviamente, que a cultura, ela abriga todas as coisas, todas as experiências da nossa vida. E então eu fui meio que impelido a refletir teologicamente sobre a cultura, por esse incômodo de, tipo, deve existir algo a mais na vida de fé do que apenas as coisas de dentro da igreja. Se o evangelho que eu estou ouvindo na igreja é tão importante assim, ele deve ter algo a dizer sobre as coisas que estão de fora da igreja, né? Que não necessariamente é só a cultura pop ou a arte, são muitas outras coisas, né? Como já tem sido feito um esforço cada vez maior de pensar biblicamente sobre todas as áreas da vida. Mas foi assim que eu cheguei na reflexão sobre cultura, em especial cultura pop, pela minha pelo meu carinho, minha afeição e as minhas questões também, com principalmente música, séries, filmes, até para tirar alguns mal entendidos do caminho. Eu escrevi meu primeiro livro em 2020, que na verdade é fruto do meu TCC. Depois veio o pós-créditos. E desde então eu tenho falado um pouco sobre o assunto na, na internet, né? Eu sou meio resistente a criar coisas online, mas como o desejo de qualquer escritor é ser lido, onde tem para ser lido hoje na internet. E quando eu comecei a compartilhar coisas sobre fé cristã e cultura pop, uma das coisas que as pessoas supõem, né, que se você fala de cultura pop, você já assistiu tudo, já ouviu tudo, lê tudo e acompanha tudo. E isso não é verdade. Não só porque eu tenho meus interesses particulares, mas pelas limitações também. É impossível a gente acompanhar tudo, embora o fluxo de criação cultural hoje seja muito grande, né? Então, assim, eu escrevi sobre cultura pop, mas eu não conheço todos os filmes, não conheço todas as séries, não conheço todas as músicas. Agora que a gente tem um filho, às vezes um filme de 1 hora e meia demora 2 semanas para acabar. A gente já não vê tantas séries como a gente via antes. Mas eu também escolhi falar sobre cultura pop bíblica e teologicamente, porque é o tipo de coisa que a gente costuma considerar meio banal e trivial, né? Tipo, são as coisas que estão aí na mídia, a arte popular que não influencia tanto assim as pessoas, aquele tipo de coisa para distração, para o entretenimento. E a minha pesquisa, meus estudos e pessoas com quem eu aprendi me levaram a entender que aquilo que nos entretém, que aquilo que alimenta a nossa imaginação no cotidiano é sim muito formativo e muito poderoso. Então, por isso que a gente precisa pensar intencionalmente sobre cultura pop. Mano, eu queria que você começasse com algumas definições, assim, pra gente. É, quando eu peguei o livro e fui ver a sinopse, logo no meu primeiro contato, na sinopse fala sobre uma tendência que muita gente tem de espiritualizar os filmes, ou Sim, a cultura pop de modo geral, tentando encontrar ali algum Jesus. Onde que tem Jesus aqui? Né? Então, assim, é o filme do Homem de Ferro. Beleza, então sim, aqui o Homem de Ferro, ele é Jesus aqui na história. Então ele tá morrendo, ele tá entregando a sua vida ali em favor das pessoas. Enfim, e você não e eu pensava assim na hora, primeiro momento que eu peguei, pós-créditos, o cara vai fazer isso, entendeu? Eu já fiquei uhum, esperando que seria isso, só que na sinopse você já falou, não, não é isso que eu tô fazendo aqui. uhum. E o livro é muito mais profundo, e talvez a capa coloridinha dá uma enganada, assim, né? Tá Que me você enganado. pensa que vai ser leve, assim, uma parada assim de vou ler aqui no ônibus tranquilo, né? Mas eu tentei ler no ônibus e não deu, assim, né? Eu precisei ler em casa, tranquilo, com um abajur em cima e anotando, fazendo marcações para conseguir absorver o que tinha aqui. E você já começa assim, né, no livro, os primeiros capítulos, primeiro passando pelas algumas definições de cultura e você passa por algumas escolas
Sim. de cultura, né? Então, assim, você trouxe vários autores. Um que eu destaquei é o Chatrow, não sei se eu estou falando certo o nome Eu dele. acho que é Joshua Chatrow. Chatrow, é uma das definições assim do que é cultura que você trouxe, mas passa por algumas escolas assim. E eu queria assim que você primeiro desse uma definição assim, o que é cultura. Isso é uma das coisas que a gente mais faz no Vitral. Todas as vezes que a gente vai falar Uhum. sobre, conversar sobre isso, a gente toda vez tem que A gente tenta, né, mano? Tá é, tentando já tem 3 anos já. sim, Mas. quase todas as vezes a gente ainda traz alguma definição assim para a galera, mas você trouxe algumas coisas um pouco mais profundas aqui que talvez a gente não Hum. aborde tanto. Então eu queria que você falasse um pouco dessas definições que essas escolas têm. Claro que isso aqui Sim, daria uma aula, só esse ponto daria uma aula de uma sim, hora sim. mais, né? Mas só para a Mas, gente acimentar aqui o terreno de onde a gente está. Lô, vamos lá. Falando em tentativas, geralmente quando a gente vai ler sobre definições de cultura, uma das célebres frases que se encontra nesse contexto é que cultura é uma das palavras mais difíceis de se definir. Se não me engano, essa frase é de algum dicionário, uma enciclopédia, meio antigo assim, mas que sempre aparece. E realmente, porque cultura é aquele tipo de palavra que a gente pode usar para muitas coisas sem significar nada. Assim como cosmovisão se tornou há algum tempo atrás, né? Que é a palavra que eu tinha um colega na faculdade que, quando alguém soltava essa palavra, assim, ele falava que a pessoa tirou do bolso, né? E cultura pode ser usada por isso, porque é uma palavra localizada em muitos cenários, contextos e para muitas coisas. E uma coisa que eu tento explorar no livro é que a definição de cultura depende muito do seu enquadramento teórico. Em outras palavras, a definição de cultura depende muito de qual que é a escola de pensamento filosófica, sociológica, antropológica que está por trás dessa definição que está sendo proposta. E aí, para isso, é importante lembrar o seguinte: o Pós-Créditos é um livro sobre cultura pop, mas é um livro de teologia. Eu, pelo menos, escrevi no papel de um teólogo, né, falando sobre cultura pop. Então, tem dois caminhos diferentes aqui. A gente pode definir a cultura ou juntar um quebra-cabeça de definições de cultura a partir de escolas de pensamento seculares, ou a gente pode, não são coisas excludentes, né? E a gente pode, como pensadores teólogos, no sentido assim, pensando a partir da palavra de Deus, propor uma definição teológica de cultura. Eu meio que fui sintetizando na minha cabeça, depois de ler todas as coisas e tudo mais, um tipo de definição que junta essas coisas. Mas no caminho do livro, e essa é uma ordem que, assim que eu terminei de escrever, como se faz com um escritor faz com todo o livro, eu quis refazer, mas o livro já estava pronto, né? Mas eu falo sobre definições de cultura com referência desse autor que a gente citou, que é um autor cristão. Ele escreve bastante sobre apologética, teologia pública e tal. E depois tem um capítulo sobre escolas de pensamento não cristãs e cultura popular. Como eu definido que definição funcional de cultura eu tenho usado? É que cultura é o que nós criamos a partir do mundo. Só que se a gente for puxar os bastidores bíblico-teológicos dessa afirmação, eu creio que nós criamos a partir de um mundo que foi criado. Outras abordagens entendem que cultura é fruto da criatividade humana a partir do mundo, mas não necessariamente que esse mundo tenha sido criado também. Então eu diria isso, que cultura é aquilo que nós fazemos do mundo onde estamos, tanto em termos de ideias, de artefatos, de práticas e costumes, mas também espaços e ambientes. Aquilo que a gente extrai do mundo que nos foi dado, e aqui já é uma pressuposição que indica a maneira que eu entendo cultura, né? Que existe um aspecto teológico e religioso da cultura, que se você é um cristão preocupado em pensar cultura, não tem muito como escapar disso, assim, né? Eu acho que foi um longo processo até os cristãos começarem a se importar com a cultura aqui no Brasil, e eu meio que
vi isso em tempo real, né? E para mim foi muito prático isso, porque eu queria ler sobre o assunto, escrever sobre o assunto e não tinha referências. Hoje tem muitas outras referências. Provavelmente, quando eu estava escrevendo meu TCC, eu teria ouvido muitos episódios do Vitral, que são de temas que, se for pensar pouco tempo atrás, não tinha muito conteúdo e referências aqui no Brasil. Então, é claro que passa a se reproduzir aceleradamente, né? Então tem muitas coisas sobre fé e cultura, muitas coisas sobre fé e arte, mas isso é muito novo aqui, em referência de português e tal. Cara, e até assim, para escrever meu TCC foi muito difícil buscar referências. Eu tive que ir atrás de muito material de fora para pensar a cultura teologicamente, né? É claro, se eu quisesse definições seculares, e aqui usando a palavra secular, no sentido de autores e pensadores que não partiram de um pressuposto cristão para pensar a cultura, tem outras referências, mas biblicamente, teologicamente, tal, era mais escasso. Mas vamos partir dessa definição de trabalho. Cultura é aquilo que nós criamos a partir do mundo que foi criado por Deus. E o próxima definição é de cultura pop, né? Sim, Isso você também passa um bom tempo no livro falando, né? Talvez metade do livro seja sobre as definições do que é cultura pop. Então, assim, né, eu gastei um mês lendo o livro, então a gente precisaria de um mês aqui para conversar sobre isso. Mas esse é um fenômeno novo da ideia de uma cultura pop, pelo menos uma visão que eu tenho da cultura pop é a gente conseguir fazer algo, de certa forma, globalizada, porque a sim, cultura, ao meu ver, antes era muito localizada, né? Cada povo, cada grupo com a sua própria cultura, e a gente visita a cultura do outro, mas cada um na sua, né? sim, sim, Hoje a gente ainda tem essa característica local, mas a gente sei lá de quantos anos para cá, e aí talvez você defina isso melhor. De repente, agora a gente tem alguns elementos de cultura que são globais, algo que a gente gosta aqui no Brasil e que lá na Europa estão ouvindo, na China, nos Estados Unidos, sim, né, nossos vizinhos aqui da América Latina, e de repente a gente tem alguns elementos em comum. sim. Enfim, então, assim, qual é a definição assim, base que você dá de cultura pop? E depois a gente pode passar por algumas características que ela tem, né? Assim, Sim, que sim, tem algumas, né, que a gente tinha conversado já em off, é, que eu achei muito interessante, assim, que você trouxe no livro, de liturgias culturais, o fator mimético, micronarrativas, celebridades, enfim, alguns desses fatores. Se já quiser introduzir algumas dessas sim. coisas aí na sua resposta. Boa. Vamos lá. Agora que a gente definiu o que é cultura, que é aquilo que nós fazemos a partir do mundo, e nós fazemos ciência a partir do mundo, fazemos culinária a partir do mundo, o que significa fazer cultura pop, né? Bom, tão desafiador quanto definir cultura é definir cultura popular ou pop, né? E aqui a gente vai usar como termos correlatos, mas em algumas referências não significa a mesma coisa. Algumas referências vão diferenciar cultura popular de cultura pop, ou cultura popular e de cultura de massa, e não vão falar de cultura pop. Outras referências vão ter que a cultura pop é um tipo de cultura de massa. Então, realmente, assim, são muitas ramificações que dependem das escolas de pensamento, mas, para mim, o que deixa mais claro para definir cultura pop é que a cultura pop ela é o encontro de outros produtos da nossa cultura que a trouxeram à existência, digamos assim. E quais são esses elementos culturais que, juntos ali, bagunçados, trouxeram à tona a cultura pop como a gente vê hoje, né? Primeiro, é a arte e a criatividade como manifestação cultural. A tecnologia. É impossível a gente pensar a história da cultura pop sem falar sobre avanços tecnológicos. Muitos dos avanços na história da cultura pop, eles são até mesmo dependentes dos avanços na história da tecnologia. E a gente pode considerar duas coisas aqui, né?
tecnologia barra comunicação ou mídia. Conforme a mídia foi avançando, a cultura pop foi mudando. E um outro elemento que eu colocaria eu não sei se eu uso essa metáfora nesse livro ou se eu uso em outro lugar, mas eu digo que a cultura pop é um nó entre arte, mercado e tecnologia. O outro elemento, outro fio que é amarrado é o mercado, porque a cultura pop ela tem uma dimensão, um aspecto, né, econômico e comercial que a gente não pode ignorar, a gente não pode ser ingênuo a respeito dele. A gente falou aqui de pão de queijo, mas eu vou usar um exemplo que eu gosto, então vou melhorar o exemplo que eu gosto. Eu vou melhorar o exemplo que eu gosto. A minha comida favorita é pizza. Eu gosto muito de pizza. Quando a gente vai definir cultura pop, não pizza. Quando a gente vai definir cultura pop, uma das estratégias comuns é fazer uma definição por contraste. Então, cultura pop não é isso, é isso. Cultura pop não é isso, é isso. Sempre em contraste com outras definições. E um contraste comum é, digamos, categorias de cultura. Primeiro, o que é considerado como alta cultura, como cultura, alguns vão dizer popular ou cultura folclórica, e cultura pop ou cultura de massa. Eu tenho algumas questões com os limites de cada uma dessas categorias, mas eu vou usar aqui uma ilustração para a gente se situar. Então, vamos lá. Eu disse que eu sou um grande fã de pizza. Isso significa que quando aparece a oportunidade de comer pizza, eu provavelmente vou pedir pizza. Uma pizza feita numa pizzaria renomadíssima de São Paulo, capital, produto muito caro, restrito a boa parte do público, se encaixaria em qual das três categorias? Cultura folclórica, barra popular ou cultura de massa? Alta cultura, né? Alta cultura, Supostamente. supostamente, alta cultura, alta gastronomia, a comida é lá avaliada pelos críticos, nem todo mundo pode ir nessa pizzaria, você paga caro para comer, provavelmente algo bem autoral dos chefes responsáveis. E beleza. E a pizza que o meu pai faz no forno da casa dele e a gente come em comemorações de aniversário. Aí cairia na folclórica, a popular, do povão. Boa. A cultura, é a pizza do povão, é a pizza local, é a pizza familiar, artesanal, né? E aí tem a pizza que eu peço sexta-feira à noite num restaurante fast food do shopping, que é a pizza pop, que está dentro de um ecossistema comercial. O propósito, a finalidade dessa pizza não é surpreender a crítica gastronômica. A pretensão do restaurante não é ser reconhecido mundialmente como a melhor pizzaria do Brasil. E também não é a pretensão do meu pai ter a melhor pizza do mundo, fazer a melhor pizza do mundo, mais requintada, mais refinada. Embora, para mim, para minha família, isso tenha contornos afetivos mais fortes do que a melhor pizzaria de São Paulo, por exemplo. Então, pensando assim, o que isso diz para nós sobre cultura? Que o ambiente e o propósito de algo que é feito culturalmente influencia como isso vai ser apresentado, né? Só que aí tem um fator que você falou, Madison, que muda muita coisa, que é do alcance da conexão global, né? Da cultura pop. E aí isso tipo, depende muito também dos vínculos com a história da tecnologia, com os avanços da tecnologia e da mídia. Algo que era feito culturalmente de maneira local passa a ir muito longe, alcançar muita gente ao mesmo tempo, graças a alguns recursos tecnológicos e midiáticos. Por isso que a história da cultura pop depende muito da história das tecnologias de comunicação. Os grandes marcos, né, da história da cultura pop. Então, pegar um exemplo, em todas as categorias, né, de cultura pop, assim. É mais fácil também de pensar em cultura pop pelas coisas que fazem parte dela. Então, a música popular, o cinema, a literatura,
que é mais as séries, mas também hábitos nossos, né, ou espaços da sociedade fazem parte da cultura pop, como shopping, redes sociais, enfim. O que tem em comum tudo isso? De certa forma, são expressões criativas, de criatividade e expressões estéticas, né, ou de arte, mas também são coisas que dependem muito da tecnologia e são coisas que têm uma finalidade comercial. A pizza do fast food no shopping tem uma finalidade comercial. A pizza que o meu pai faz em casa não tem uma finalidade comercial. A pizza feita no restaurante mais renomado de São Paulo, obviamente tem uma finalidade comercial porque ela vai ser vendida, mas ela não tem o mesmo apelo comercial que uma pizza do fast food, por exemplo. Tem um autor que é um teórico cultural que fala bastante sobre a definição de cultura popular, que chama John Storer. Tem um livro dele, ele tem um livro que é praticamente uma enciclopédia de teorias culturais, que chama Teoria Cultural e Cultura Popular, e tem esse livro, e eu descobri que tinha esse livro em português, depois de eu ter pagado muito caro no livro. Ele é publicado pelo Sesc. Nesse livro, ele, além de apresentar o que os marxistas pensam sobre cultura, o que os estruturalistas pensam sobre cultura popular, o que os midiólogos pensam sobre cultura popular, enfim, várias escolas de pensamento. Ele fala que a cultura popular, cultura pop para nós, ela é produto, ela é resultado de uma transformação sócio-histórica que é a urbanização. O surgimento das cidades, a vida da cidade colaborou para o fortalecimento, enfim, para a proliferação, digamos, de produções culturais populares. E o processo de globalização e hiperconectividade também. De modo que isso é bem legal a gente pensar também, né? Você falou de diferentes lugares do mundo, ouvindo, vendo coisas que em culturas muito distintas, talvez sem os recursos tecnológicos e midiáticos, isso seria impossível ou improvável. Esses dias, até para pesquisa do meu próximo livro, estava conversando isso, né? Falando com a minha esposa, assim, por exemplo, sobre a diferença de grandes cidades e cidades menores, cidades do interior. É mais provável que a gente, aqui de Jundiaí, que não é uma cidade, não é uma metrópole, é uma cidade muito próxima de cidades muito grandes, por exemplo, São Paulo e Campinas. Então, a gente tem uma cultura urbanizada, é muito provável que a gente se identifique mais com, ou tenha mais pontos de contato com pessoas de cidades grandes, de grandes centros urbanos de outro país, do que pessoas de cidades pequenas do próprio estado de São Paulo. Por quê? Um dos fatores disso seria o acesso à cultura pop. Então, as mesmas referências de conteúdos culturais, personagens, de histórias, de recursos da cultura. Cara, isso é muito louco, né? Você se conectar, se identificar com algo muito além do seu espaço geográfico, né? A cultura pop que é impulsionada pela tecnologia de comunicação, ela tem esse aspecto de ir para mais longe do que o espaço geográfico, de modo que outras produções culturais artesanais, familiares e locais não vão tão longe assim. Elas ficam na mesma vila, ficam na mesma cidade, enfim. Cara, eu gostava. Outra coisa que eu penso sobre isso também, eu passei boa parte da minha infância, principalmente nos períodos de férias e datas comemorativas, em Birigui, de uma cidade do interior de São Paulo, perto de Araçatuba e São José do Rio Preto. Minha avó morava lá. E em 2021, eu levei a minha esposa, né, para conhecer essa cidade. E o meu cunhado também, que ainda não conhecia. E o que tinha para eles verem na cidade? Nada. Absolutamente nada. Não tem graça. E até hoje é muito engraçado quando eu e minha irmã a gente tenta defender uma cidade do interior do Oeste Paulista para pessoas que não foram criadas lá, que não têm um vínculo afetivo com a cidade. E uma das coisas, de algumas conversas assim, que eu falo com as pessoas, né, sobre Birigui, falo, não, você não conhece, é a cidade do calçado infantil.
E eu ficava chocado que as pessoas não conheciam. Porque eu era criança, cresci ouvindo isso, não, Universidade do Calçado Infantil, não sei o quê. E aí eu fui crescendo e era muito louco fazer a conexão de que alguns sapatos que eram vendidos no shopping, nas cidades grandes, eram de fábricas de Birigui. Na minha cabeça era uma viagem muito louca, assim, então é daí que vem o sapato que a gente compra no shopping e tal. E aí é um processo meio que de industrialização e comercialização, assim, né? Se não fosse pelos meios comerciais, Birigui só seria a cidade do passado infantil para a própria cidade, né? Realmente não ia significar nada. Mas os meios comerciais e os meios de comunicação, eles levam a produção cultural para mais longe. E isso cria novas comunidades também, né? É curioso a gente pensar sobre isso. E acho que é bem relevante se pensar no diálogo cultural da igreja, né, de Jesus. Hoje você pode ser fã você pode não conhecer, eu, por exemplo, eu não conheço bandas da minha própria cidade, mas eu sou muito fã de bandas de outra parte do mundo. E esse lance também, que é algo meio traiçoeiro da definição de cultura pop, né? A cultura pop é toda a produção cultural que é muito popular, que muita gente ouve, que muita gente consome, aquela coisa realmente massiva. Cara, alguns vão dizer que sim. Eu penso que não. Eu penso que hoje, o acesso à produção de cultura pop, de arte pop, tornou as coisas muito nichadas. Então, eu pelo menos considero que alguns artistas no Spotify que têm 800 ouvintes mensais, eles fazem parte do mesmo ecossistema pop de artistas que têm 10 milhões de ouvintes mensais. Que desafia um pouco esse paradigma de que pop só é cultura feita para muita gente, né? Enfim. Você acha que tem mais a ver com uma forma de fazer, com um objetivo? Você falou essa distinção, por exemplo, do autoral. Geralmente o pop é aquela coisa que talvez se parece com outras coisas que já estão por aí, talvez. Eu lembro daquela música, por exemplo, do Outkast, Hey Ya, o nome dela, né? Deve ser essa a Sim, pronúncia. anos Mas que 90. exato, que uma história que o pessoal conta é que eles tentaram emplacar essa música de várias formas, assim, colocando ela no rádio várias vezes e tal. Sim. Mas a música não entrava na cabeça da galera, assim, não, as pessoas não amaram aquela música já de cara, né? Mas aí de repente eles começaram a colocar ela entre duas músicas que eles já conheciam, que eram muito, muito famosas e já muito bem aceitas. E aí de repente aquela música começou a ser muito bem aceita também. Ou seja, eles pegaram aquilo e assimilaram com algo que já era familiar assim, na cabeça deles. Você acha que tem a ver com isso também, essa forma de fazer, com as referências que já estão no topo? Sim. Cara, eu acho que não é só. Não se reduz à quantidade do público, mas diz respeito ao produto e à plataforma também. Então, pensando ainda no exemplo da música, né? A gente tem artistas, o espaço midiático da cultura pop hoje fornece espaço, né, fornece, acho que, não sei se alcance, uma plataforma para artistas começarem do zero, sem as exigências de grandes produtoras, gravadoras e todo o sistema comercial da música, né, de antes. Então, esses artistas, eles entram numa plataforma pop, mesmo que eles não sejam populares. Então, nesse sentido, a plataforma acaba definindo como cultura pop. E aí o lance do produto, né? Do que está sendo feito. Esse exemplo que você deu me lembra muito de um livro, eu não sei se você leu. Se você ainda não leu, você foi mais longe que o próprio autor, você poderia ter escrito esse livro. Chama Hitmakers, o subtítulo é Como Nascem as Tendências. É um livro muito legal, é um jornalista, não é um livro cristão, é um jornalista bem jovem e tal, e ele faz um estudo interdisciplinar que junta psicologia, marketing, economia, arte também, teoria narrativa, para tentar desvendar esse mistério, né? Por que e como coisas famosas se tornam famosas. Então, um hit de música, uma,
um meme, uma trend em redes sociais, um tipo de roupa. E ele fala que essa paisagem pop ela é meio caótica, assim. Então não dá para confiar tanto em fórmulas, embora existam fórmulas que funcionam. Por exemplo, a estratégia da familiaridade, né? Uma coisa se torna popular, quanto mais familiar ela se torna ao público. E como uma coisa se torna familiar ao público, quanto mais esse público é exposto a esse produto cultural, seja uma música ou um filme. No lance da música tem até aquela expressão, né, dos vermes de ouvido, que são as músicas que você não gosta, que você nunca foi atrás, mas você praticamente decorou a música de tanto que ela toca ao seu redor. Assim. Você nem sabe onde você ouviu, mas você sabe que ela está tocando ao seu redor. Isso faz parte, sim, da cultura pop. Outra coisa, cara, que eu queria te perguntar é sobre essa tendência mais global mesmo, dos aspectos da cultura. E isso é uma coisa muito nova, né? Pensando na história da humanidade, até porque a gente tem isso principalmente por causa da internet, né? Mas isso foi aumentando, né, aos poucos, claro. As formas de comunicação foram se desenvolvendo, etc. Pessoas foram indo de um continente para outro e tal. Sim, Mas a gente tem isso em uma intensidade nova hoje, né? E muito mais sim. rápida do que sempre, obviamente. O que você acha que isso vai mudar no nosso jeito de conviver? Você acha que já tem mudado? Uma coisa mais assim, mais profunda, uma forma mais profunda da gente se ver e ver o outro também, se ver como seres humanos, assim. Você acha que existe essa mudança profunda ou você acha que essa é só mais uma das mudanças e o ser humano vai se adaptar a ela, sabe? Sim. Cara, arte e cultura popular sempre existiu, embora a cultura pop, como a gente conhece hoje, veio de certos eventos e transformações históricas, né? E a gente pode pensar em vários marcos disso. Certas invenções tecnológicas, certas figuras e personalidades e celebridades que foram entrando na história e formando, né? Que a gente entende como cultura pop. E um dos aspectos mais notáveis do cenário de cultura pop hoje é a, pelo menos, tentativa de descentralização de influência cultural. Então, os nichos se multiplicaram, né? O que é uma coisa massa, porque a gente deixa de se tornar refém de uma influência cultural, digamos, monolítica, que vem de esse lugar só é os Estados Unidos, né? E tem outros lugares fazendo cultura pop. A avó da minha esposa, por exemplo, ela adora novelas turcas. Vocês já sabiam disso? De que depois do dorama, o que faz sucesso agora entre as senhoras são novelas turcas. Mas as novelas brasileiras eram do demônio. As turcas, aparentemente, não. Quem diria? O jogo virou, parece, hein, vó? Agora, em questão de diálogo e alteridade, eu acho que a pluralidade cultural é muito importante para a gente conhecer as pessoas. Eu gosto de pensar, embora eu goste de pensar, eu reconheço o quão desafiador é isso, né? De você entrar no mundo cultural de uma pessoa é um exercício de amor, porque os nossos mundos culturais nos formam como pessoas, né? E amar alguém é você conhecer essa pessoa integralmente, é servi-la integralmente, é entendê-la integralmente. E muitas vezes a gente falha no nosso propósito de amor por falharmos na sensibilidade e no discernimento de entender o mundo cultural que está formando aquela pessoa. Então, assim, acho que a diversidade de cultura pop hoje é só mais uma mudança no curso da história cultural, mas é o tipo de mudança que a gente pode abraçar como oportunidade de entender o mundo onde estamos, sabendo que entender o mundo não é. Isso é uma coisa que eu tentei não fazer também com o livro, que é muito comum entre os cristãos. Ah, vamos falar de cultura pop. Se ela não, vou fazer. Cara, eu não consigo conceber em palavras o quão caricato isso é. Vamos fazer um culto de jovens sobre cultura pop, porque a gente tem que ser uma igreja relevante. Cultura pop é um tema que está em alta, é o que vai fazer gente relevante. A Bíblia.
estudando cultura, ou estudando a Bíblia para estudar a cultura, eu entendi que tentar interpretar a cultura pop não é meramente uma tentativa de relevância, assim, de soar uma igreja descolada. É uma tentativa de ouvir o mundo e de ouvir as pessoas. E por quê? Porque isso faz parte da identidade e da vocação missional da igreja, né? De cristão estar presente, participar do mundo das pessoas. Não tem como a gente participar do mundo das pessoas sem participar da cultura delas. E esse foi um paradigma colocado pelo próprio Jesus, né? Jesus participou do nosso mundo porque ele participou de um contexto cultural. A gente tende a ver a figura de Jesus como meio que um ser divino culturalmente abstrato. Se o verbo se fez carne, ele se fez cultura também, né? Ele pisou num chão específico, num contexto específico, num lugar que tinha a sua cultura local, tinha suas músicas, sua literatura, suas ideias, enfim. Esses dias eu estava pensando nisso, falei disso até no último Vitral na Cidade, que é como que Jesus poderia ter andado aqui na Terra como uma divindade distante, né? Por exemplo, só sobrevoando a Terra, assim, né? Imagina Jesus andando só 1 metro do chão, tipo assim, sabe? Sem tocar a Terra em nenhum momento, né? Ou ele só sendo carregado, né? Alguma coisa do tipo, né? Que a gente sabe que existiram muitos líderes assim, né? No entanto, é isso. Ele provavelmente se sujava, provavelmente não, né? Com certeza se sujava de terra, de barro, era molhado e por aí vai, né? Sentia os cheiros que a gente sentia e por aí vai. Mas enquanto você falava, eu pensei sobre essa questão do quanto que a gente tem contato com culturas diferentes, né? Muita gente faz essa distinção da cultura da igreja e da cultura que está fora da igreja, né? Quando na verdade existem diversas coisas que estão entrelaçadas, né? Que são comuns a todo mundo, né? Na verdade. Sim. Então é meio ilusório, né? Até essa ideia de essa separação tão intensa assim, né? E ser diferente por ser diferente. Mas eu queria saber assim, para você pessoalmente e nas coisas que você tem lido em relação às categorias, historicamente, enfim, que você percebe que são boas categorias para lidar com cultura diferente? Nesse diálogo mesmo, né? Nesse diálogo que a gente faz com pessoas que não são da mesma fé que a gente, com ambientes que não vão pregar aquilo que a gente acredita, com conteúdos que a gente vai Sim. consumir, que às vezes vão exatamente contra a nossa fé, né? Você acha que quais são esses filtros assim? Existem esses filtros que a gente pode ver claramente e ter essa distinção assim, isso aqui é ruim pra mim, isso aqui não é bom. Música do mundo e música gospel é assim que eu defino a música que eu vou ouvir, é isso? Você fala que é, né? Cara, Agora você me surpreende muito. Isso é imagina muito que bom. piada. É isso mesmo. Imagina eu falar assim, tinha uma parte do livro que era sobre isso e eles tiraram, né? Então, Exato. Eu escrevi um capítulo inteiro. cara, eu acredito assim, até pensando nessas tentativas meio caricatas de relevância, né? E no processo que eu falei de mais cristãos começando a falar, se interessar por cultura e arte aqui no Brasil, eu acho que rolou bastante isso, de você ficar tão interessado, a pessoa ficar tão interessada em uma fé relevante para fora da igreja, que ela se desprende daquilo que forma a identidade dela como um discípulo de Jesus, né? E eu uso isso para nortear, inclusive, as minhas iniciativas de interpretação cultural, que é o seguinte: eu acho que um discípulo de Jesus, para ler bem a cultura, não significa que ele precisa ler coisas da cultura do que a Bíblia. Eu acho que você é o melhor leitor da cultura quanto o melhor leitor da Bíblia, das escrituras, você é. Porque o que você chamou, né, de categorias e filtros, eu acho que a gente encontra nas escrituras. Eu falei lá, né, que a cultura é o que a gente cria a partir do mundo. E uma das principais coisas que nós criamos a partir do mundo são histórias. Isso é uma palavra muito cara para mim quando a gente fala sobre cultura pop. Cultura pop é o mercado de histórias. E a gente sabe que as escrituras, elas formam uma grande história, né? Um todo coerente, todo narrativo coerente que aponta para Jesus. E Jesus é o protagonista, é o ponto de convergência dessa grande história. E
Até que a parte mais importante, para mim, do pós-créditos é a parte sobre teologia bíblica da cultura, que mostra como a Bíblia, como uma grande história, funciona como um roteiro para a gente ler, ouvir e consumir ou apreciar as demais histórias contadas pela cultura onde estamos ou pelas culturas que entrelaçam o local cultural onde estamos, né? E isso é muito rico, só que é mais difícil do que as respostas prontas que a gente ficou acostumado, né? Uau, o que te faz bem para você ouvir ou não? O que faz bem para um cristão consumir ou não? Cara, dentro disso existem muitas sensibilidades pessoais, particularidades, subjetividades do que é confortável para alguém ouvir ou não. Mas pensando no roteiro bíblico para a cultura, acho que a gente precisa das escrituras para pensar a cultura em pequenos passos, assim, tipo, quando você, um cristão, está em contato com uma expressão cultural não cristã. Primeira coisa que a gente pensa biblicamente, a cultura é um desdobramento da criação. Então, a cultura é originalmente boa. A gente sabe também que a criação foi desfigurada pelo pecado. Significa que as nossas iniciativas e produções culturais também foram desfiguradas pelo pecado. No entanto, a gente sabe que a obra de redenção de Jesus é tão ampla quanto a obra criacional de Deus. Então, tudo aquilo que foi criado está sendo redimido por Jesus. Significa que as coisas da cultura importam para Jesus, até mesmo as expressões culturais de pessoas que não creem. E aí existe o recurso bíblico-teológico da graça comum, que a gente encontra bondade, verdade, traços de beleza, ou alusividade em obras culturais de não cristãos, que acaba sendo um ponto de contato também, né? Tipo, eu consigo encontrar virtude em meus vícios da cultura, graças à graça comum de Deus, porque, cara, a Bíblia importa para a cultura, não existe diretamente a palavra cultura nas escrituras, mas se Deus está restaurando, se o grande projeto redentor de Deus é restaurar o mundo, significa restaurar as culturas também, né? E Apocalipse vai falar sobre isso, sobre os povos e nações entregando seus tesouros a Jesus, né? Significa, se a humanidade está sendo redimida, as expressões culturais da humanidade estão sendo redimidas também. Então, acho que são marcos bíblicos, marcos da teologia bíblica que ajudam a gente a pensar sobre cultura. Teve um tópico legal que você levantou em um momento sobre maravilhamento, e eu achei isso muito massa, assim, né? Porque você falou sobre, às vezes a gente tem uma crítica à questão do espetáculo, né? Sim, Enquanto cristãos, a gente criticar a ideia de um espetáculo. Só que aí você trouxe alguns pontos, né, de nosso Deus do espetáculo, assim, que ele não teria criado aí você dá alguns exemplos, lá, uma sim, baleia jubarte, ou, né, uma girafa, ou o céu, que ele faz no céu, enfim, os espetáculos naturais, se isso não fosse caro para ele, e a gente, mas a gente tem um espetáculo deve nos causar, né? sim. De aquilo dos maravilhar. Aí eu lembrei de um episódio que a gente gravou com o Rodolfo Amorim e o Marcos Almeida, e aí eles falaram sobre. O Marcos Almeida pegou o exemplo do Pentecostes, né? E que Uhum, o povo ficou ali maravilhado, assim, né? Diante do que estava acontecendo. De repente, as pessoas estavam cada um ouvindo na sua própria língua e tal, e aquilo causou um espantamento para eles diante sim, daquilo. E aí em seguida vem Pedro e fala para eles: olha, isso que vocês viram aqui, e aí explica para eles. E aí o Marquinhos trouxe para a gente que o que causa isso nas pessoas hoje, né? Esse espantamento diante da grandiosidade de uma coisa. E ele falou de uma vez que ele foi assistir eu acho que era uma orquestra no Palácio das Artes aqui em BH. E ele ficou tão maravilhado com aquilo, assim, que ele foi andando pela rua, assim, quando ele viu, né, só conhecendo Belo Horizonte para sacar, mas daria tipo uns 2 quilômetros, ele já estava 2 quilômetros longe daquilo ali, tropeçou no mendigo, aí que ele olhou, como é que eu vim parar aqui, né? De tão sim. maravilhado que ele tinha ficado.
E que em seguida aí vem o mestre, né? Que o maravilhamento deve nos causar assim de cara, o que foi isso? E aí sim, aquilo deve nos causar o desejo pelo, pelo conhecimento, pela escritura, né? E outro conhecimento. A arte tem esse papel de nos maravilhar e Uhum. tem esse ponto de nós nos reencantarmos, né? De nós não perdermos esse encantamento. Enfim, assim, eu falei bastante aqui, mas Sim. eu queria que você desenvolvesse um pouco essa ideia também da nossa relação enquanto cristão com a cultura pop, de tanto numa perspectiva de nós sermos os consumidores ou apreciadores, é até um ponto que você levanta no início do livro, né? Da Uhum. arte, da gente apreciar a cultura e não só consumir, quanto de produtores culturais, assim, de como eu causar esse maravilhamento, como eu contribuir para que as pessoas se maravilharem diante de um artefato cultural, aquilo aponte para Cristo. Boa. Cara, realmente, essa é uma das primeiras coisas que eu desenvolvo, né, quando eu falo sobre teologia bíblica da cultura, porque eu acredito que esse senso de maravilhamento faz parte de ser imagem de Deus, né? Nós fomos criados para nos maravilhar, porque, como você bem disse, né, o mundo foi criado por um Deus que não economiza motivos para nos maravilharmos, sejam eles grandiosos ou sejam eles discretos, íntimos, pequenos. E eu acho que o maravilhamento, ele pressupõe a pessoalidade e o amor da criação do mundo, né? Um livro que fala bastante disso, que eu gosto muito, é o As Coisas da Terra, do Joe Wigney. Você pensar que quando a gente cria cultura, nós estamos criando a partir de algo que foi feito. E tudo que é pessoalmente feito envolve amor, né? Então a criação é um ato de amor de Deus. Tem um autor que eu não me lembro se foi Jonathan Edwards ou outro, que diz que a criação é o primeiro evangelista, porque testemunha do amor de Deus. E a gente tem esse instinto, então, por se maravilhar pelas coisas. E é claro que a gente sintoniza esse instinto de maravilhamento em expressões distintas de beleza ou de espetáculos, né? Então, tem os espetáculos da natureza, mas os espetáculos da cultura também têm rastros da glória de Deus, né? Seja quando a gente cria, né, esses espetáculos, através das histórias que a gente conta, da arte que a gente faz, mas quando nós os apreciamos também, e eu gosto muito dessa palavra, né, de apreciar e contemplar, porque embora a gente viva em um contexto de cultura pop, em que a cultura é um produto comercial, se a gente crê em um Deus que cria pessoas pessoalmente para criarem cultura, nós devemos resistir à tentação de reduzir tudo que é feito na cultura a um mero produto. E cujo único objetivo é comprar, é consumir e descartar. E, infelizmente, muitas coisas da cultura pop acontecem assim. Elas são vendidas muito rápido e são descartadas de modo acelerado também. E a gente, eu acho assim que os cristãos, eles, em seu senso de maravilhamento, porque a gente sabe que por trás de uma música ou um filme tem algo a mais, né? Existe algo a mais. E eu gosto de uma frase do Theodore Turnow, que escreveu um livro que chama Popologetics. O nome é horrível, a tradução seria péssima, mas é a ideia de uma abordagem cristã para a cultura pop, que ele diz assim que a cultura pop é sobre algo além dela mesma. E se a gente crê nessa pessoalidade e no maravilhamento da criação, qualquer expressão cultural, né, vai ser sobre algo além dela mesma. Miller, pode ficar à Ah, vontade aí se tinha levantado a mão. esqueci de uma coisa, que tem a ver com a gente apreciar e se maravilhar com a cultura, porque a gente, como cristãos, a gente lembra que cultura não é só produto, cultura é dádiva também. Boa noite aí, tá todo mundo me ouvindo? Bom, primeiro eu queria fazer aí duas menções antes da pergunta. A primeira, a Birigui, como um Boa. nascido no final dos anos 80 e crescido durante o período da MTV,
para mim, Birigui ela é conhecida como o lugar onde tinha o estádio onde se jogava o Rock Go, se eu não me engano. Diz a Olha lenda, aí. né? Segundo Marcelo Bonfá, é em Birigui. E a segunda menção é a camisa que o Bruno Maroni está usando aqui da nossa comunidade, que é da Ortodoxa aqui de Montemor, que tem tudo a ver Olha aí. com o assunto que a gente está falando aí Sim. também. Mas Pô, a que minha massa. pergunta, eu queria pedir para, na verdade, você falar um pouco mais sobre essa relação do mercado, a formação da cultura pop, né? Se você vê que nos últimos anos ela tem sido mais negativa ou positiva, eu lembrei até de um caso, de um case, na verdade. Não sei se todo mundo conhece aquela atriz Reese Witherspoon, mas ela, acho que ela fez aquele filme Johnny June, que é sobre a vida do Johnny Cash. Hum. Ela é uma atriz bem conhecida também por causa do Saturday Night Live também. E ela meio que abandonou a carreira nos últimos anos para redirecionar sua carreira no TikTok com um clube de livro. E qual que era a intenção dela? A intenção dela era totalmente mercadológica. Ela pegava os livros que não estavam fazendo tanto sucesso, mas tinham sido lançados recentemente, e ela fazia o clube do livro em cima desses livros e via qual deles estava fazendo mais sucesso entre as pessoas que participavam do seu clube. E aquele que alcançava o maior sucesso, ela ia atrás do tanto da editora quanto do escritor e comprava os direitos do livro para vender para as produtoras de filmes, etc. E assim, ela, não sei se ela já era milionária, mas diz que ela ficou muito rica, enriqueceu bastante com esse investimento que ela fez. Então, eu queria saber assim, qual que é como você enxerga, né, a atuação do mercado ou das redes sociais também, essas redes sociais de tiragem mais rápida, né, como TikTok, entre outras, na formação da cultura pop. Boa. Cara, dá uma pesquisada, vamos por partes, né? Sobre Birigui. Eu acho que o lance do Rock Go Birigui era apenas uma alusão humorística, mas eu pesquisei aqui também. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o esporte biribol, que é basicamente o vôlei na piscina. Que a minha esposa insiste em dizer que é só o vôlei na piscina, mas eu sei que foi criado em Birigui, que meu pai ia no clube onde isso foi criado, que uma das pessoas que criou esse esporte é parente de uma tia minha. Enfim, pode ser um mito, pode ser um folclore também, né? Mas vamos lá. E eu pesquisei aqui também da atriz, cara, é uma atriz muito famosa, de fato. E ela é uma das protagonistas de uma série que é muito massa para pensar sobre ecossistema de mídia popular, que é a série The Morning Show da Apple. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma série, ela divide o protagonismo da série com a Jennifer Aniston, né? A Rachel lá do Friends. É uma série bem legal. Cara, sobre o mercado. Muitas vezes quando a gente fala sobre arte e mercado, a nossa tendência é ser bastante negativo e pessimista a respeito da influência do mercado na criação artística. Do tipo, as pressões do mercado, as pressões do mercado tiraram o potencial artístico, a sinceridade de um artista, o mercado esgota ou drena a autenticidade de quem está fazendo a arte, e de fato isso acontece. Mas nós também desfrutamos de expressões culturais belas, muito boas, criativamente refinadas e inventivas, que foram impulsionadas pelo mercado. Isso também livra a gente de fazer aquela, eu acho que uma dicotomia meio perigosa, assim, tipo, o que é pop é ruim e o que não é pop, o que é alternativo, o que é autoral, o que é erudito é melhor. Não só esteticamente, é moralmente melhor. Mas a gente pensar, por exemplo, nos próprios Beatles, nos artistas da Motown, um deles é o Marvin Gaye, né, lá dos anos 70. A Motown é uma gravadora que tinha o plano de ser tipo uma linha de montagem de sucessos da Black Music americana. Ou seja, é um interesse bastante comercial, né? Vamos produzir muito para vender muito. Mas disso surgiram canções belíssimas, artistas muito talentosos, de uma pressão do mercado.
Só que o problema hoje é, tipo, a aceleração disso, ou a supersaturação disso, né? O mercado não é mais um meio ou uma plataforma para o alcance criativo, ele é o definidor do que está sendo feito, né? Tipo, eu vou fazer coisas que já têm um alcance comercial previsto, e nesse caso um artista ele pode deixar de explorar as fronteiras, né, como Makoto Fujimori diz, para ceder às pressões do mercado. E tem muitos exemplos de músicas, de filmes, de séries que acabam sendo criticamente rejeitados, ou até mesmo pelo público, né, rejeitados pelo público, porque você percebe ali que foi mais um movimento comercial mesmo. Tipo, o cara fez para ter um retorno financeiro ou para propagar a influência e tudo mais. São muitos exemplos disso. Estou tentando me localizar. Ah, tipo, dois exemplos mais fáceis de assimilar. O lance da Marvel, né? Que tem lá a Casa das Ideias, muita criatividade, que gerou muitas histórias incríveis, que fascinaram o público, alimentaram o imaginário popular, tudo mais. E isso foi sendo construído, né, no cinema. E isso, tipo, a Marvel obviamente vem antes do cinema, mas no cinema isso foi sendo construído em termos de um universo ao longo de 10 anos, e isso foi celebrado, né, no Vingadores Ultimato, em 2019, quando outras gerações já tinham chegado ao redor do universo da Marvel. Não só quem cresceu com aquilo. Por exemplo, eu lembro do meu pai me levar no cinema para assistir Homem de Ferro, de 2008. E aí, qual foi, tipo, na época do Ultimato, assim, cara, todo mundo estava extasiado, né, com o primor criativo e dramático de tudo que tinha sido feito, a identificação com os personagens, a conexão entre os vários filmes e tal. Muita gente elogiando os filmes, sendo filmes altamente comerciais e populares, né? Mas que tinham ali sua inventividade. E o que aconteceu depois disso? Na tentativa de ampliar o alcance, veio o lance lá das séries da Marvel no Disney Plus. Então, tipo, um novo streaming, uma investida comercial. Como eu disse, né, não tem como a gente ser ingênuo sobre a influência do mercado na cultura pop. Tipo, é um filme que eu tenho uma experiência de maravilhamento ou vendo essa boa história. Para isso, eu tive que pagar, de alguma forma. E, tipo, foi muito nítido, assim, entre os próprios fãs, a frustração com o que foi feito depois. Tipo, eu e minha esposa, assim, a gente gostava muito dos filmes da Marvel. A gente assinou o Disney Plus para assistir todas as séries. A gente não conseguiu passar de 2 séries. Porque as séries são ruins, mas é aquele lance. Os caras tinham cada vez mais dinheiro para produzir as coisas, cada vez mais plataforma para lançar as coisas, mas as histórias ficaram ruins. Por quê? Porque o interesse comercial talvez tenha se tornado maior do que o interesse em contar uma história. Tem um amigo meu que uma vez ele estava vendo umas notícias, né, sobre o lance da galera tipo, que trabalhava mesmo nos filmes, editores, especialistas em efeitos especiais, as pessoas tendo burnout pela alta demanda de coisas que quis produzir, e a alta demanda vinha pela opressão de mercado, né? Não era porque tinha muita gente batendo lá na porta da Marvel, tipo, oi, vocês poderiam contar mais histórias para eu me maravilhar? Não, porque tinha que ser vendido, tem coisa para vender. E aí, nesse sentido, isso existe um ponto em que a pressão comercial esmaga a autenticidade da criatividade, sim, até tornando o trabalho criativo desumano. Bruno, queria primeiro fazer um comentário e depois uma pergunta. Eu achei bem interessante quando você falou que a cultura pop ela gera uma familiaridade e algo se torna familiar à medida que o consumidor é exposto, né, àquele produto Sim.
ou ideia, e que não tem como participar do mundo das pessoas se não participarmos primeiro da vida delas, né? Eu achei muito interessante e eu comecei a refletir que, trazendo isso para a produção de arte de cristãos, de artistas cristãos, me parece que muitos artistas que estão nesse contexto, né, do cristão, acabam produzindo somente para os seus, né? Numa grande escala, né? E provavelmente as pessoas que não são cristãs não vão se familiarizar com uma linguagem que não conhecem, né? E eu percebo que uma música que estoura no mundo cristão vira pop só no mundo cristão. Foram poucas que furaram a bolha, né? Eu lembro que um que furou a bolha foi aquela do Regis Danese, né? Que foi bem uma escala nacional, né? Mas é a minoria, né? Geralmente não acontece dessa maneira, mas geralmente não se torna um pop fora dos muros, né? Hoje já existem artistas que estão quebrando, né, esses paradigmas, porém, quando produzem uma arte mais fora da caixa, né, que utiliza uma linguagem regional, brasileira, né, na música, acabam não sendo apoiados, né, pelas igrejas e comunidades locais. E geralmente muitos são acusados de fazer uma mistura, né, de elementos entre o mundano e o sagrado, né? Aí a minha pergunta, qual seria o seu conselho para esses artistas, né, para que eles possam permanecer produzindo artefatos culturais que toquem a vida comum e, ao mesmo tempo, como é que eles podem lidar com a igreja local e nacional, com a opinião pública, né, dos cristãos que talvez não apoiem muito, né, esse id, né, digamos assim. Sim, sim. Sim, cara, totalmente. A criação cultural é um ato missional, né? A gente criar algo a partir do mundo de Deus, contando sobre o Deus que criou o mundo, que é o pano de fundo para nossa criatividade, a matéria-prima para nossa criatividade. Isso que você falou sobre a música gospel, né? Cara, é, é muito louco pensar que muitas vezes os mesmos cristãos que rejeitam ou desprezam a cultura pop ou demonizam a cultura pop, eles têm como ambição usar os sistemas da cultura pop para amplificar a sua influência. E eu acho que isso confunde muito o propósito missional de participar da cultura. Porque eu acho que tem alguns crentes que pensam o seguinte: o cristianismo vai ser influente, vai ser relevante na sociedade quando os crentes conseguirem fazer algo tão popular quanto uma série da Netflix. Cara, só que popularidade, fama e status mainstream não é a mesma coisa que testemunho autêntico, né? Do que você acredita, da visão de mundo que você quer mostrar. E, em muitos casos, o artista cristão, ele tem o desafio de se contentar e de abraçar isso, né? Acho que o propósito dele é mostrar o mundo de outro olhar, ou de outra audição, né? Ouvir o mundo de um jeito diferente. E nesse caso, a criação artística vai exigir coragem para se arriscar esteticamente, tematicamente. Eu acho que talvez um dos obstáculos se o propósito dessa música cristã for ser tocada ou tocar as pessoas para além da igreja, falar sobre as experiências da vida comum, né? As histórias da cultura pop, de modo geral, elas ressoam muito porque elas se vão de encontro aos anseios e expectativas das pessoas na vida comum, assim. Então, coisas que fazem sucesso na cultura pop. Filmes de romance, histórias que tratam de injustiça, sei lá, histórias que falam sobre amizade, muitos temas que são coisas que fazem parte da vida comum. E é comum que artistas cristãos não falem de coisas que fazem parte da vida comum. Falem de coisas que fazem parte de uma devoção espiritual desconectada da realidade que não gera identificação, né? Então, talvez para artistas cristãos cantarem para além da igreja, mas cantarem com fidelidade ao mundo que é o mundo renovado pelo evangelho, seja mostrar em suas canções que eles fazem parte do mundo também, né? Das dores e alegrias do mundo, dos dramas cotidianos, é aquele lance da imaginação poética, né? Tem muitos
Eu já vi algumas aulas, alguns livros, algumas pessoas que ensinam sobre criatividade, que falam bastante sobre você estar aberto às possibilidades criativas da sua vida comum. Foi isso que alimentou diversos escritores, grandes escritores, né? Músicos, cineastas, por que não cristãos também, né? E é muito louco, porque essas pessoas, elas falam isso porque elas encontram no mundo um grande repertório criativo. E nós teríamos de ser, faria sentido que os cristãos fossem as pessoas mais apaixonadas pelo mundo e pela criatividade, porque, como eu disse, a gente crê que o mundo foi criado por amor, né? Então, o mundo está repleto de possibilidades criativas porque ele foi feito amorosamente, né, por Deus. E aí tem um lance também de ser corajoso para enfrentar os, de fato, preconceitos, porque muita da resistência a tentativas diferentes de fazer arte como cristão vem porque as pessoas já reduziram, tipo, já formaram um pacote do que significa uma arte cristã. Só que essa arte cristã muitas vezes é mais refém de um padrão estético do que um conteúdo cristão em si, né? Então, tipo, eu acho que por que que eu não gosto sei lá, do punk rock que um cara crente fez? Porque eu aprendi a acreditar que é esse tipo de música, esse tipo de estética que reflete a fé cristã. É só para terminar, tipo, uma problematização sobre a presença da igreja na cultura pop, né? Embora a música gospel seja um exemplo tipo, da segmentação do cristianismo com a cultura, então, tipo, a gente tem a nossa própria música, ao mesmo tempo, a música gospel é um dos tipos de música pop mais fortes do Brasil. É uma música popular. Tem gente que não é crente que adora música gospel, porque faz parte do ecossistema popular. Ou sei lá, quando vira e mexe aparece esses vídeos, né? Tipo, cantor sertanejo cantando uma música gospel no show. Vários vídeos. Acho que uma vez teve Dana Castela cantando uma música gospel, e depois ela falou que ela se converteu. Então, só que aí esse lance, tipo, quando um cantor não cristão canta uma música gospel, significa que ele está sendo alcançado pelo evangelho ou significa que ele está se apropriando de uma outra categoria de cultura popular? Tem isso também. Então, embora crentes façam um tipo de música para mostrar que eles não fazem parte do mundo, eles fazem a sua música nos esquemas que o mundo faz música também. Mano, a gente tá caminhando pro final, mas é uma pergunta aqui que eu acho que é importante, assim. Nesse caminho aí que você falou, né, do que os artistas precisam fazer se quiserem seguir esse caminho, né? Ou seria recomendável, pelo menos, para eles fazerem. Eu vejo que às vezes a dificuldade é bem anterior também, né? Quando você vai falar dessa questão de arte, na verdade, toda a espiritualidade, toda a visão da cultura no geral é essa visão de separação, né? Uma visão, uma mente dividida, né? Sim, Então, eu fico pensando como que esse trabalho de falar sobre isso, né, é um trabalho difícil, né? sim. Você escolher um negócio, né, complicado aí, mas... É, tenho muita dificuldade de fazer coisas simples. Pois é. Mas é um trabalho difícil, porque realmente, quando você está falando de arte, você não está falando só de arte, né? Nunca é só isso, e principalmente com o cristão, porque ele tem crenças anteriores ali, e às vezes você está falando com ele sobre música, mas você vai falar com ele, por exemplo, não tem problema você ouvir a música de um não cristão. Mas você vai usar suas categorias, né? Dizer, na verdade, você pode olhar pela letra. A letra é uma letra boa, né? Esse dom foi dado por Deus. E muitas pessoas vão dizer, por exemplo, não, mas você está abrindo uma brecha, né? No mundo espiritual, alguma coisa assim, né? Ou seja, tem categorias anteriores a essa que bloqueiam, né, esse caminho de diálogo maior com a cultura, né? E aí, a gente tem tentado fazer isso no Vitral, né, de trocar essa ideia mesmo, de dialogar com as pessoas sobre como fazer essa produção de forma mais autêntica, talvez, né, de forma mais corajosa. Mas é uma dificuldade, né, mano? Porque tem muita coisa para ser conversada, né? Esse assunto em si já é um assunto complexo, né? Quando você chega para falar dele, mas tem muitas coisas anteriores, assim.
Então, é uma pergunta bem geral, assim, mas enfim, é quase um desabafo, né? Percebeu? Tipo assim, né? Mas é meio isso, assim, eu quero saber como é que tem sido para você isso, como é que foi a recepção do seu livro, como é que você sente isso das pessoas, assim, se você sente às vezes que você tá falando e as pessoas estão tipo assim, o que que esse cara tá falando? É que às vezes você tá muito claro para você ali, e como que é essa experiência, qual é o seu esforço para chegar até essa pessoa que você vai falar sobre categorias de cultura, falar sobre os autores, mas ela nunca nem começou a ouvir essa conversa, assim. Como é Sim, que é isso para você? sim. Cara, esse era um risco que eu sabia que eu ia correr quando eu decidi escrever o pós-créditos, porque ainda que eu fosse, na época que escrevi, ainda seja novo nas referências que eu sigo, nas pessoas que eu ouço, nos autores com quem eu aprendo, eu tinha o desejo de que esse livro fosse uma possível referência para mais pessoas estudando o assunto. Em termos simples, para que as pessoas não tivessem que gastar em dólar para ler sobre o assunto, como eu tive que fazer quando eu escrevi meu primeiro livro. E aí, qual que é o ônus disso, né? Eu sei que não é um livro totalmente fácil de ler. Talvez ele seria mais fácil se fosse com o Madison comentou lá no começo, né? Tipo, como encontrar Jesus nas coisas da cultura pop. E eu saquei também, quando estava escrevendo, que começaram a surgir cada vez mais literaturas desse tipo, né? Pegando várias referências à cultura pop, tipo, ó, aprenda esse princípio cristão nesse filme. Cara, mas é uma abordagem extremamente frágil. Eu já vi Porque tem. Devocional da Marvel, você já viu? Que aí tem Cara, sim, tipo uma parte de cada um dos heróis e aí fazendo referências bíblicas daquele herói. sim. Eu acho que é um exercício criativo, assim, mas com abordagem para interpretar a cultura é muito frágil, porque muitas histórias da cultura elas são boas como denúncias, mas não como lição de moral. E acho que um problema dos cristãos é irem até a cultura em busca de lições de moral. Sendo que o que a gente precisa fazer, só a Bíblia vai dizer. Não dá pra gente esperar que um filme da Marvel ensine algo que a Bíblia já ensinou, né? E também é uma coisa muito seletiva. Tipo, a gente fala sobre, tipo, enaltece o Homem de Ferro, que foi um ato sacrificial, assim como Jesus sacrificou por você. Mas tem um outro filme que fala sobre amor sacrificial, que aí não tem nenhum devocional crente, né? Que é o Exorcista. O Exorcista é um filme sobre amor sacrificial. Mas a gente só fala da Marvel. Então, eu quis correr esse risco de colocar muitas referências no livro, na esperança de que pessoas leiam e encontrem mais caminhos para pensar sobre cultura profundamente. Por outro lado, isso é um problema que eu tenho, assim, eu sempre acho que as pessoas estão entendendo errado. E muitas vezes elas estavam realmente entendendo errado. Eu já fui falar em alguns lugares, assim, que fiz toda a exposição por ponto, explicando. Para mim, o ponto de partida para falar sobre cultura de modo geral numa igreja, por exemplo, gente, por que que a cultura importa para o cristão? Por causa disso, Deus criou o mundo, Deus criou pessoas criadoras de cultura, através da cultura a gente conhece o coração das pessoas, enfim. Mas muitas pessoas pegam tudo isso para dizer o seguinte, então significa que a gente pode assistir tudo, que a gente pode ouvir tudo, que tudo é bom, e não sei o quê. Sendo que, na verdade, o propósito é formar pessoas apreciadoras e críticas de cultura também. E você criticar a cultura não é falar mal, né? Isso é uma versão vazia da palavra crítica. Crítica é você receber com cuidado aquilo que está sendo apresentado. Então é muito difícil falar sobre esse assunto. Com certeza alguém por aí que tenha lido o livro deve ter usado o livro para dizer, tipo, pastor, mas eu li no livro lá que o crente pode assistir esse tipo de filme, pode ouvir esse tipo de música, que não é pecado e tal. Só que o discernimento cultural é algo muito comunitário também. Mas é isso, cara. Eu sigo no desejo de que mais pessoas vejam o mundo e a cultura pelas páginas da Grande História das Escrituras. E como eu tenho essa tendência de fazer coisas difíceis e de não simplificar, o passo seguinte
do livro introdutório sobre interpretação cultural, o outro livro que eu estou escrevendo que é sobre interpretação cultural do gênero do terror. Que é. Exato. A Então, coragem é tô uma acabando. virtude, mano. E acho isso lindo. Daqui 2 semanas É mesmo? estará no ar. Olha aí, que legal. E estudando para esse livro, que foi ainda mais difícil, né, de encontrar referências, mas eu conversei com muita gente, eu conversei com cineastas cristãos que admiram o gênero de terror, que usam o gênero em suas produções e tal. Isso me lembra também do desafio que cara, mas acho que também faz parte do trabalho de todo discípulo de Jesus, todo teólogo, todo artista, né? Essa coragem de convidar pessoas para uma conversa que talvez elas não estejam preparadas para ter, sabe? Enfim. Mano, vamos fechar aqui nosso papo, né? Mas só queria falar de como adquirir seus livros também, né? Quem ainda não tem, o pós-créditos saiu pela Thomas Nelson e pela Pilgrim, então Isso. eu acho que ele tá facilmente difundido aí, né? Qualquer E sim, grande livraria. Tem na Pilgrim tem como e-book, tem audiobook também? tem audiobook também. Ah, legal, legal. Pô, eu devia ter Pilgrim na época. Eu gosto muito de ouvir lendo, então pegar o livro Uhum. físico e ir ouvindo e Cara, é acompanhando. massa isso. Me ajuda a me concentrar mais. Quando Você, tem lá, você usa 2 meios, né, de fixação. aí o negócio entra mais na minha cabeça. Mas então tá na Pilgrim aí e qualquer livraria. Você que for adquirir pela Amazon, a gente é afiliado da Amazon Vitral. Então, qualquer lugar que você for aí das nossas redes sociais, YouTube, sempre tem um link lá de compre na Amazon pelo link do Vitral. Então, use o nosso link lá, que a Amazon nos dá uma comissãozinha. E o livro sobre terror, qual que é o nome? O título é Anatomia do Medo, um breve manual sobre teologia do terror. Assim, onde que vai estar disponível também? Vai ser como e-book, né? Isso, vai ser um e-book, vai estar disponível na Amazon, e aí é uma publicação independente, né? Minha e de uns amigos que me ajudaram a desenvolver esse livro. Falando em amigos, o livro acompanha um podcast também. Na verdade, eu vou lançar 3 episódios de podcasts antes do lançamento do livro. O podcast chama Quem Tem Medo do Terror. É basicamente também um bate-papo meu com os amigos, falando da nossa experiência com o gênero, falando dos desafios do gênero no meio cristão e tudo mais, mas por que ele importa, enfim, meio que aplicando coisas que eu desenvolvi no pós-créditos, né? Então, existem traços da bondade criacional, de maravilhamento no gênero de terror, quais são os efeitos da queda, por que esse livro é missional, esse tipo de filme é missionalmente importante, enfim. Tá disponível na Amazon e no meu Instagram, _, Bruno Maroni, e na minha newsletter, que é o lado B, lá no Substack, eu vou aos poucos mandando os detalhes do lançamento, enfim. E o podcast já tá disponível no Spotify, o primeiro episódio, Quem Tem Medo do Terror. Legal, o link vai estar aí na descrição para quem estiver vendo a gravação depois, né? E também recomendo muito a sua Substack lá, né? Já li um pouquinho, Lado B. então recomendo muito ler aí o lado B do Bruno Maroni e algumas outras recomendações de outros materiais do Vitral que dialogam muito com o que a gente conversou aqui, né? A gente tem promovido alguns eventos aqui em Belo Horizonte, que é o Vitral na cidade, e esse ano a gente já teve 3 palestras lá que se conectam muito com esse tema. A gente teve a primeira palestra foi do Bruno, foi Encontrando Deus na Cultura Popular. Depois teve uma palestra minha sobre o Grito da Arte, que eu citei muito, o seu livro, inclusive. E a mais recente, Arte Não Precisa de Justificativa, que foi inspirada também no livro do Rick Mack. Então, essas palestras conversam muito com o que a gente conversou aqui, né, com o que a gente abordou aqui. Então, recomendo quem está ouvindo esse episódio aqui também, depois passear para essas palestras e no Vitral de forma geral, né? Tudo que a gente faz no Vitral tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Mas essas, eu acho que vai ter já uma base do tudo que a gente fala no Vitral, né? Essas palestras nos dão a base teórica do que a gente fala aqui. E também ouvi todos os nossos episódios com o Rodolfo Amorim, né?
Por favor. basicamente, porque vai encontrar muita base lá para as nossas trocas de ideias, assim como o livro do Bruno dá essas bases também, os papos com o Rodolfo ajudaram demais a gente, assim. O Rodolfo, inclusive, vai estar na live de lançamento do e-book sobre terror. Legal, legal. Qual que vai ser a data da live? Já tem? Dia do Halloween, né? 31 de outubro. Ah, perfeito. Ou dia da Reforma Meu, Protestante. Também. meu amigo, vou compartilhar muito isso, que vai ser muito bom. Cara, muito legal. Feliz com Tá isso. lá. Pouca treta, graças a Deus. Gente, vamos fechar aqui. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Para quem está assistindo essa gravação posteriormente, se você quer participar dessas gravações assim de podcast, poder fazer perguntas e estar mais próximo também dos nossos convidados, pelo menos uma vez por mês a gente deve ter uma gravação nesse formato. Além disso, a gente tem o Clube do Livro do Vitral. A gente vai começar a ler esse mês de outubro o livro Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, do Gerson Borges. Então temos um encontro aí do Clube do Livro. O próximo é dia 20 de outubro, segunda-feira. E a gente tem, nas segundas-feiras, que não tem esses encontros fechados do Clube do Livro ou dos vitralistas, a gente tem os encontros abertos dos vitrais, que a gente sempre traz algum tema para a gente conversar. Esse encontro é aberto, é gratuito, só participar do nosso grupo de WhatsApp dos vitrais, a gente divulga os links lá. Então acompanhe essa agenda do que é, a gente tem proposto aí dessas temáticas e tal lá no nosso Instagram. E o Clube do Livro participa da nossa comunidade de vitralistas, né? Não só para o Clube do Livro, para esses papos aqui mais aprofundados também. Comunidade vitralista é uma forma de você apoiar o vitral financeiramente, ali a partir de uma assinatura de R$ 6,99 por mês. E aí você escolhe ali o seu plano preferido. Você tem esse e outros benefícios de poder estar com a gente, alguns sorteios que a gente faz, enfim. E principalmente nos dá base, né, para o que a gente quer desenvolver aqui. Inclusive, um agradecimento especial à comunidade vitralistas aí. Estou usando um microfone novo aqui que chegou ontem aqui. Essa webcam é nova também, enfim, tudo que a galera tem nos apoiado aí para a gente conseguir ir adquirindo esses equipamentos. E é isso, gente. Antes de vocês saírem, segura aí para a gente tirar uma fotinha aqui juntos. Mas para você que está assistindo a gravação, até mais, pessoal. Até o próximo Vitral Podcast. Valeu!